Católica e até andou 6 anos no seminário. Mas foi na doutrina espírita que encontrou as respostas que procurava há muito tempo. Olá, João, muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde. Ó, João, eu acho que podemos começar exatamente por esta educação que o João recebeu. Uma família católica, praticante, com valores bem definidos e também com uma ideia clara daquilo que queria para os filhos, certo? Exato. Então, fale-me lá dessa educação que recebeu. Foi a tradicional educação cristã, que nós dizemos católica, não é? E com hábitos práticos em família, por exemplo, recitar o terço diariamente, todas as manhãs, frequentar regularmente a igreja, e tudo isso, frequentar a catequese. Ganhei prémios na catequese, era um bom aluno. Era um menino, no fundo, um menino dedicado, não é? Também, não é? Sim, tinha pendor também para a espiritualidade. Embora não sabendo bem... O que é que isso era? Exatamente, mas pronto, era alguma coisa que puxava por mim, atraía-me e eu gostava muito. Um dos seus irmãos já tinha seguido o sacerdócio, mas o João chega ali a um determinado momento da sua vida, que não sei porquê, mas vai-nos explicar, acabou por entrar para um seminário. Era convicção sua que este era o seu caminho? Eu, sinceramente, não, mas confiava totalmente na minha mãe, nos seus desejos, e acabei por aceder. Não fui absolutamente nada rebelde. O meu pai tinha outros projetos a meu respeito e até conversávamos sobre eles. Ele, como era de formação em contabilidade, na altura havia os cursos comerciais muito úteis e ele queria que eu me preparasse para entrar para um curso comercial, que era uma carreira onde ele era... Promissora? Era uma carreira promissora naquela altura, não é? E ele era, na altura, muito dotado e muito procurado, até por tribunais, para peritagens, etc. E então tinha esses sonhos a meu respeito. A minha mãe tinha outros. Tinha outros. E soube dar a volta ao meu pai e a mim também. E eu lá fui. Um bocado contrariado, porque aquele regime de clausura, no fundo, era clausura, afastado da família. E tinha companheiros, claro, mas só naquele estrito ambiente não me agradava muito. Não estava... Mas confiei e... Como é que conviveu com... A partir do momento em que teve de usar batina, era para si pacífico? Sentia-se bem com essa indumentária, esse traje, vamos dizer-lhe assim? Isso foi no último ano que eu frequentei o seminário. E ainda foram 6 anos, bastante tempo. Que era o primeiro de filosofia. A partir dessa altura, desse ano escolar, já era obrigatório o uso da batina. E a batina, para mim, era um sufoco. Durante as férias, antes do início do ano letivo, eu fiz tudo para me esquivar ao alfaiate e que mandava recados para tirar as medidas, fazer as provas e eu arranjava sempre maneiras de me esquivar, porque era um... Na verdade, não estava a sentir que estava no seu caminho. Portanto, exatamente. Formalizar o vestir aquele traje era dizer que já não há volta a dar. E era isso que evitava. Exatamente. E aquilo limitava, pronto, outras aspirações, embora vagas, que eu tinha, não é? E afligia-me imenso o uso da batina. E sempre que podia, arranjava um pretexto para tirar a batina. Até era comentado, criticado por isso, repreendido também. Bem, o João andou ali a pensar de que forma é que podia sair do seminário sem, no fundo, chocar a sua mãe, sem criar nenhum atrito familiar porque não o queria fazer, mas o seu irmão, que, enfim, já era sacerdote, homem atento, pelos vistos, percebeu que o irmão estava infeliz, conversou consigo e lá acabou por sair. Saiu do seminário. Exato. Como é que se sentiu quando deixou o seminário para trás? Perdido ou não? Não, uma sensação de liberdade. De liberdade. Grande, que era aquilo que me faltava mais naqueles 6 anos. Eu, às vezes,
saía portas fora do seminário, não para longe, não é assim durante os recreios, saía assim uns 20 metros, 25, e olhava para trás com um ar triunfante. Olhem, eu estou aqui no meio da rua, e sentia uma liberdade, uma sensação de liberdade muito grande. Mas quando o João saiu do seminário, onde é que ficou a fé, João? Sentiu que de alguma forma se estava a afastar da sua fé pelo facto de já não estar no seminário? Não, isso não, de maneira nenhuma. Continuei sempre com fé, embora tinha pontos de fé que me faziam alguma inquietação e confusão, desde muito pequenino, mas muito pequenino mesmo. A ideia, por exemplo, de inferno não me entrava na compreensão. Não fazia sentido. Mas eu era, digamos, dócil à doutrina e aos ensinamentos, à catequização, era dócil. E então dizia para comigo, bom, eu sou pequeno, eu é que não compreendo. Quando crescer, Nosso Senhor vai-me ensinar, vai-me ajudar a compreender. Mas a verdade é que cresci com as mesmas dúvidas. E sempre, até que essas dúvidas, aos 27 anos, atingiram assim uma forma de paroxismo e não pude mais. Não dava mais. Separei-me completamente. Sei que foi por volta de 1950 e muitos, talvez 1959, por aí, não é? Estava em Angola, quando realmente há esta grande mudança na sua vida. E eu pergunto, João, em que circunstâncias, em que momento é que o João se cruza? Na altura ainda não era bem com a doutrina espírita, seria um embrião de... Em que momento é que isso acontece? Isso foi em 1960. Foi logo a seguir, na verdade. Quase, exatamente, foi um pequeno período de tempo. Mas ainda em 1960 tive um primeiro convite para frequentar, assistir a uma reunião espírita. E eu, que na altura ainda tinha muito vivo o preconceito anti-espírita, desde criança, declinei delicadamente, claro, mas interiormente com uma sobranceria. Misturar-me com essas coisas satânicas. Essas coisas do espiritismo. E que coisa. Tive essa atitude interior. Mas ainda no mesmo ano vim a ter uma aproximação já mais direta. Mas aconteceu como? Por contacto de alguém? Porque alguém lhe falou, o convidou? Como é que isso aconteceu, João? A minha irmã mais velha do que eu, 8 anos, a minha irmã Belmira, conheceu uma médium e veio-me dizer maravilhas dela, que ela via, pressentia, comunicava com os espíritos. Eu nunca tinha ouvido sequer a palavra médium, não a conhecia. E fiquei cheio de curiosidade. E ela perguntou-me, a minha irmã, perguntou-me a minha opinião. Eu era uma espécie de guru, como tinha aquela formação no seminário. Perguntou-me a minha opinião e eu, olha, não sei, eu nunca ouvi essa palavra, mas não descansei enquanto não fui conhecer a senhora, em companhia da minha irmã. E que tal? E fiquei bem impressionado, quer dizer, instintivamente, essa senhora era uma médium extraordinária, dotadíssima, muito dotada, mas pouco disciplinada em matéria de espiritualidade, de atitude cristã. E tinha pormenores que me causavam assim, um certo retraimento. Mas, no geral, fiquei com uma grande admiração por ela e conversava muito com ela. Na altura eu já tinha bastantes leituras e gostava muito de ouvir a opinião dela. E ela tinha bastante formação em relação àquilo que ela em dizia. matéria de espiritualidade, de espiritismo. Já vamos saber como é que, porque este episódio que o João acabou de contar não significou um passaporte de entrada direta para o mundo do espiritismo. Isso aconteceu mais tarde, que o João já vai explicar de que forma, ou seja, de que maneira é que a vida se encarregou de o levar a entrar por este caminho onde ele já está há tantos anos. Só uma